amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 125, que é a Ligier JS 39 Renault que Martin Brundle correu em 1993. Indo ao fascículo, logo no começo, a edição dizendo o seguinte: pintura especial criada por um cartunista, né? A Ligier, nas duas últimas provas do ano, Grande Prêmio do Japão e Grande Prêmio da Austrália, decidiu correr com uma pintura especial, né? No caso, só no carro do Martin Brundle, né? E ele correu com essa pintura totalmente diferenciada aqui nessas duas provas, né? Japão e Austrália, né? Podemos ver aqui, ela tem uma propaganda subliminar da Gitanês, que aparece aqui do lado, né? E bem como a marca da dançarina cigana, que aparece nas laterais da tampa do motor e no bico do carro, né? No detalhe aqui, Martin Brundle naquele ano de 93. Temporada de 93 que teve a equipe BMS Scuderia Itália, né? Correndo com motor Ferrari V12, aqui pilotada por Michele Alboreto, né? Outro participante daquele ano foi a La Russe com motor Lamborghini, né? Aqui pilotado por Philippe Alliot, né? Na Fórmula 1 usava muito motores V12 e V10 naquela época. V8 praticamente já não estava aparecendo mais naquele ano, né? Abaixo aqui, Rubens Barrichello correndo com a Jordan 193 motor Hart, né? Ele que fez sua estreia naquele ano na categoria, né? Ele aqui à frente do Mark Blundell de Ligier, né? Alain Prost, que depois de tirar um ano sabático em 1992, né, depois de ter sido despedido da Ferrari, acabou voltando em 93 na equipe Williams por imposição da Renault, né? Aí ele fez toda a temporada e conseguiu o que se esperava dele, né? Que foi vencer o campeonato, e com isso ele tornou-se tetracampeão, né? Ao final da temporada ele decidiu se aposentar definitivamente, né? Abaixo aqui a Ferrari, né? Pilotada por Jean Alesi, ela que ainda estava em fase de reestruturação, né? Tentando voltar a ser a grande equipe que fora outrora, mas na época era apenas equipe de meio de grid, né? Ayrton Senna, que fez o que deu, né? Com o motor V8, né? A princípio ele corria com uma versão B do motor Ford HB, né? A Benetton tinha a primazia dos melhores motores, mas ao final do ano a Ford se viu obrigada a entregar motores iguais também para a McLaren, já que o Senna tinha chances remotas, mas tinha chances de ser campeão naquele ano, né? Então, com isso, a McLaren fez o que deu com o modesto motor V8 da Ford, né? Abaixo aqui, Thierry Boutsen, né? Ele que naquele ano acabou se aposentando, né? Já que ele não conseguia manter o mesmo ritmo que Rubens Barrichello, né? Boutsen que foi chamado inclusive para substituir Ivan Capelli também, que não estava conseguindo fazer nada, né? Então foram dois pilotos que ficaram pelo caminho na Fórmula 1 naquela temporada de 93. Um pouco culpa do Rubens Barrichello, estava conseguindo andar, e eles já em final de carreira não, né? Aqui nessa foto, o Grande Prêmio de Mônaco, talvez, isso, Grande Prêmio de Mônaco, a Footwork pilotada pelo japonês Aguri Suzuki, né? Nessa outra foto vemos o seu companheiro de equipe, o inglês Derek Warwick, né? Os dois competiram pela Footwork naquele ano, né? Warwick, inclusive, que está à frente aqui da Minardi de Fabrizio Barbaza, né? O outro que correu naquela temporada, né? Aqui vemos o companheiro do Martin Brundle, né? O Mark Blundell, né? Inglês também. Os dois ingleses dividiram a equipe naquele ano de 1993, né? Gerhard Berger, companheiro de Jean Alesi na Ferrari, né?
Ferrari estava custando muito para conseguir fazer um carro decente, né? Mas se comparado com o carro de 92 já teve uma pequena melhora, né? E abaixo aqui Michael Schumacher correndo de Benetton. Essa sim, ela tirava leite de pedra desse motor V8, né? Mas era um carro que tinha muita tecnologia embarcada também, né? Tinha controle de tração, o câmbio praticamente engatava as marchas sozinhos, então era um carro bastante tecnológico esse do Schumacher de 1993, né? A La Russe, né, com motor Lamborghini do Eric Comas, né? Ele que foi piloto da equipe e que depois da Fórmula 1 ele veio correr aqui no Japão de Super GT, né? Ele foi um dos pilotos estrangeiros que correu aqui no Japão e é ele também um dos primeiros consultores técnicos do jogo Gran Turismo, né? Então o que o jogo é hoje em termos de simulação já começou a ser elaborado naquela época, nas primeiras versões em que eles pegavam opiniões de pilotos para ajudar a desenvolver melhor o game, né? 93, que foi o ano de estreia da equipe Sauber na Fórmula 1, até então eles corriam no Sport Protótipos, né? Aqui a dupla daquele ano, né? J.J. Leto juntamente com Karl Wendlinger, né? Que foram os pilotos da equipe naquele ano, né? Que teve apoio inclusive da Mercedes, né, fornecendo motores para a equipe naquela estreia, né? Na foto menor aqui, Martin Brundle, né, correndo em qual, não tá falando em qual pista, né? Mas a Ligier era um carro modesto já nessa época bastante tecnológica da Fórmula 1, né? Mostrando a parte de tecnologia, né? O comparativo das duas liveries, né? A versão normal e a versão estilizada, né? Pelo cartunista, né? Nessa foto aqui do GP Japão, né? Podemos ver todo o detalhe do carro, né? E abaixo aqui durante os boxes do Grande Prêmio de Mônaco 93, né? E o carro tinha as seguintes especificações: ele tinha um motor V10 Renault com a versão RS5 com 3.493 centímetros cúbicos, né, um 3.5, que davam 780 HP a 14.900 RPM, né? Duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, a parte de injeção e eletrônica da Weber Marelli, né? Que tinha 505 kg de peso e um tanque de combustível com 205 litros, né? Essas eram as especificações desse carro. Essa parte aqui, o raio-x mostrando todos os componentes desse belíssimo carro que terminou a temporada de 93, né? E falando sobre equipes, falando sobre a equipe Real Racing, né? Entre 1988 e 1989, né? Uma equipe criada pelo Gunter Schmidt, ele que foi o criador da ATS, né? Outra famosa equipe também alemã que correu, né? Depois, com o fim da ATS, ele voltou novamente no final dos anos 80 com a equipe Real, né? Nessa foto aqui em Jacarepaguá, o italiano Andrea De Cesaris com o primeiro carro naquela temporada, né? O ARC1, né? O carro que eles correram em 1988, né? Abaixo aqui na apresentação do carro, né? Andrea De Cesaris junto com Gunter Schmidt na apresentação do carro, né? 88 que praticamente teve só o De Cesaris desenvolvendo o carro, né? Então podemos ver ele aqui competindo em Imola e depois abaixo aqui em Detroit, em que ele chegou numa surpreendente 4ª colocação, né? Então era um carro assim que perdia muito para os carros turbo, mas em pistas de rua acabava se sobressaindo, né? Conseguia seus momentos de brilho, né? Aqui em 1989, Christian Danner, o alemão Christian Danner, que foi piloto deles naquela temporada, né? Mesmo 89 também, o Grande Prêmio de Phoenix, né? O companheiro do Christian Danner, o outro alemão, o Volker Weidler, né?
foi outro que correu pela equipe Real em 89, né? Aqui em Phoenix, né, Christian Danner pilotando o carro, né? E que teve também a presença do francês Pierre-Henri Raffanero, né? Que chegou a pilotar para eles também em 1989, né? Uma equipe pequena, modesta, de fim de grid, né? Falando sobre corridas, o Grande Prêmio da Hungria de 2006, né? Prova essa que marcou a volta das vitórias da Honda na Fórmula 1, né? Como o Jenson Button venceu a corrida, né? Já como equipe Honda mesmo, né? Foi um marco muito importante para a empresa japonesa. Button que largou da 14ª posição do grid, né? Para vencer o caótico GP da Hungria, né? Que começou chuvoso e terminou seco. Então as estratégias foram muito importantes naquela corrida, né? E falando sobre grandes pilotos, falando sobre Didier Pironi, o francês, que fez muita história na Fórmula 1, né? Desde sua estreia em 1979, né? Pela equipe Tyrrell, né? E pelas equipes que passou, ele sempre surpreendeu, né? No detalhe aqui acima, em 1980, ele estreou em 78, né? Em 1979 ainda continuou na Tyrrell, né? Para depois correr pela equipe Ligier em 1980, melhor dizendo, né? Então são momentos da sua carreira. Nessa foto menor, em 1981, quando se transferiu para a Ferrari, né? E seu auge foi no ano de 1982, correndo com o poderoso 126 C2, né? Fato que gerou muita briga com seu companheiro de equipe, que acabou resultando em problemas para ambos os pilotos, né? Didier Pironi, nascido na França em 26 de março de 1952, faleceu em 23 de agosto de 1987, aos 35 anos, num acidente de barco, né? A estreia dele foi no Grande Prêmio da Argentina de 1978 e a última corrida dele no Grande Prêmio da França de 1982. Vice-campeão em 1982, com 70 corridas, 3 vitórias. A primeira vitória dele foi no Grande Prêmio da Bélgica de 1980 e a última vitória dele, o Grande Prêmio da Holanda de 1982. 13 vezes no pódio, com 4 pole positions, 5 voltas mais rápidas, e ele foi piloto da equipe Tyrrell, Ligier e Ferrari, né? E o momento da discórdia de 1982 foi quando ele desobedeceu as ordens de equipe e venceu o Grande Prêmio de San Marino à frente de um frustradíssimo Gilles Villeneuve, né? Que era o primeiro piloto da equipe, na verdade, né? E com isso a amizade dos dois acabou ali, né? E o Villeneuve acabou perdendo a vida 15 dias depois, num acidente nos treinos do Grande Prêmio da Bélgica. Aqui a dupla, né? Villeneuve e Pironi, né? Juntamente com o comendador Enzo Ferrari, né? E abaixo aqui no ano de 81, quando ele fez sua estreia na equipe Ferrari, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Haas VF18, que Kevin Magnussen correu em 2018. Eu vou dar um corte na câmera aqui e mostrar um slideshow de como customizei essa miniatura. Em seguida eu volto para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Como vocês viram no slideshow, eu fiz essa customização com os ótimos decais da Grand Prix Decals, né? Do amigo Scott, né? Ela é uma customização difícil, tá? Ela não é fácil.
Essa parte aqui em cima do cofre do motor é tranquilo, né? Você consegue deslizar o adesivo, ele vai de boa. Mas a parte complicada é você colocar a dançarina cigana aqui na parte frontal do cockpit, porque tem um braço da suspensão. Então eu tirei uma cópia antes em papel sulfite, né, para ver certinho a posição que eu teria que cortar o adesivo, né. Eu fiz um pequeno corte no adesivo para poder enfiar ele dentro aqui da parte que tem a suspensão, né. Então foi trabalhoso colocar essa parte, né, mas que ainda bem não tive problemas maiores, né, porque é um adesivo muito grande, eu corria risco de ter ele dobrado aonde não queria que dobrasse, né, e por consequência acabar perdendo o adesivo, né. Falando sobre a miniatura, né, como eu dizia, uma belíssima miniatura com uma pintura totalmente diferente, que chamou muita atenção quando apareceu no grid aqui em Suzuka, né, no Japão, né, e foi só no carro do Martin Brundle, né, então ele correu o GP do Japão e 15 dias depois ele fez o Grande Prêmio da Austrália com essa pintura, né. Era uma coisa meio incomum, né? Normalmente as equipes começavam com uma livery e terminavam ela no final, né? Mas a Ligier, ela soube fazer um marketing em cima desse carro, né? Atraindo bastante atenção de quem assistia a corrida, né? Certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.